E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar da aula 16 à frente dele. Estamos falando de cinética química, de velocidade de reação. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um assunto que é bastante tranquilo, tá? Não vai tomar muito da memória de vocês, da cabeça de vocês, porque é até um pouco mais intuitivo dentro dos exemplos que a gente utiliza para dia a dia, certo? A gente vai falar do efeito, de alguns dos efeitos que interferem na velocidade da reação. Mais especificamente pressão, superfície de contato e temperatura, certo? Ou seja, a gente vai ver os efeitos que a variação nessas três propriedades, né? O efeito que elas causam na velocidade de uma reação química, tá bom? Aqui não estão todos os efeitos que podem mudar a velocidade de uma reação. Existe um catalisador que deve ser falado mais para frente, tá bom? Então, começando pela pressão. Bem, a gente viu que a velocidade da reação tem a ver com uma parada que chama cinética química, né? E cinética química, né, tem a ver com a velocidade das partículas que vão reagir, né? Quando a gente fala de pressão, a gente tem que lembrar necessariamente que um dos reagentes, um dos componentes da nossa reação química, ele tem que ser gasoso, né? Porque não tem como a gente levar em consideração, por exemplo, pressão de líquidos ou pressão de sólidos para reações químicas, em relação às suas velocidades. Mas toda vez que você tem uma reação química em que pelo menos um desses componentes é gasoso, o aumento dessa pressão também vai causar um aumento da velocidade média dessa reação química. Ou seja, o aumento da pressão vai aumentar a cinética e, por consequência, vai aumentar a velocidade dessa reação química. A explicação é simples. A gente está falando do choque, da colisão efetiva das partículas na última aula, né? Então, quando a gente fala de aumento de pressão, a gente está falando de mais choque entre as partículas desse gás. Se existem mais choques entre as partículas desse gás, porque a pressão ela contrai esse gás, o aumento da pressão, obviamente, vai causar mais colisões efetivas e, por consequência, aumento na velocidade também. Simples assim a pressão. Perdão a respiração, gente, eu estou um pouco asmático hoje. A superfície de contato. Bem, a superfície de contato tem a ver com o tamanho da partícula que está reagindo, o tamanho do sólido que está reagindo, né? Quanto maior a superfície de contato de um sólido, maior vai ser a velocidade de reação. Por exemplo, se vocês forem preparar um Toddy, é muito mais rápido pegar o achocolatado em pó, para você preparar o Toddy não, para você preparar um achocolatado quente. É muito mais fácil pegar achocolatado em pó, colocar no leite e misturar, certo? Do que você pegar uma barra de chocolate, jogar dentro de uma caneca e misturar, né? A diferença de diluição, né, das duas substâncias é extremamente alta, justamente porque a substância que está em pó possui maior superfície de contato, né? Eu posso desenhar um cubo aqui, ó, certo? Esse cubo vai ter 6 faces, tá bom? Se eu divido no meio esse cubo, ele já não vai mais ter 6 faces, vai ter 12 faces. Então repare que quanto menor a partícula que está reagindo, a partícula de um sólido, por exemplo, mais faces eu vou ter para interagir, para fazer com que exista colisões efetivas. Consequentemente, a superfície de contato também aumenta a velocidade de reação química. Outro exemplo bastante comum, quando precisa se acender uma churrasqueira, é notável que os pedaços menores de carvão pegam fogo primeiro. Justamente porque eles são menores, eles possuem maior superfície de contato, consequentemente mais colisões efetivas com o oxigênio, entrando em combustão mais rápido. Tá bom? E por último, a temperatura. Bem, eu sempre bato na tecla com vocês sobre o que é calor e o que é temperatura. Primeiro, para vocês diferenciarem, e segundo, porque temperatura, a definição de temperatura,
é extremamente importante para que vocês entendam o efeito dela na velocidade de uma reação química. Antes de falar certinho sobre a definição de temperatura e a sua relação com a velocidade de reação, eu vou utilizar o exemplo da apostila para tentar deixar um pouco mais claro para vocês. A temperatura está relacionada diretamente com o que a gente chama de energia cinética das moléculas. Então, quanto maior a energia cinética das moléculas, maior a temperatura. Existe um gráfico que diz que, pelo número de moléculas, né, a gente consegue uma relação com a energia cinética. Tá? Então, se eu levar em consideração uma temperatura qualquer aqui, uma T1, quanto maior o número de moléculas, obviamente, maior vai ser. Quanto maior o número de moléculas, assim, maior a chance da gente ter uma quantidade grande de energia cinética nas nossas moléculas. Tá bom? Só que se vocês repararem, existe aqui um certo intervalo para que isso aconteça. Algumas moléculas têm mais cinética do que outras. Agora, se eu faço uma segunda temperatura T2 aqui maior, né, eu consigo distribuir melhor esse gráfico. Né? Então, se eu pegar uma região, por exemplo, pegar essa região aqui, ó, eu vou ter determinada relação de energia cinética com o número de moléculas. Porém, se eu fizer uma linha aqui na mesma região gráfica aqui, ó, nessa T2, nessa temperatura maior, eu vou ter uma relação entre energia cinética e número de moléculas que compreende uma região maior do gráfico. Ou seja, na maioria dos casos, o aumento da temperatura também vai causar aumento na velocidade da reação por causa do aumento dessa energia cinética, dessa relação com o número de moléculas e energia cinética. Essa é a explicação da apostila. Tá? Existe uma maneira mais prática da gente conseguir fazer a relação de temperatura com velocidade de reação. Bem, a temperatura, por definição, é o grau de agitação das partículas de uma substância, certo? Essa definição eu cansei de falar para vocês. Se eu estou falando do grau de agitação, quanto maior o grau de agitação, mais as minhas partículas vão se movimentar, mais elas vão se agitar. Se eu tenho maior agitação das partículas, consequentemente eu tenho maior choque dessas partículas. Se eu tenho maior choque dessas partículas, eu tenho um aumento no número de colisões efetivas. Portanto, o aumento na temperatura, na maioria dos casos, vai causar um aumento na velocidade da reação química. Certo, pessoal? É só lembrar que a temperatura é o grau de agitação. Quanto mais se agitam, mais se chocam. Quanto mais se chocam, maior o número de colisões efetivas. Se aumenta o número de colisões efetivas, aumenta a velocidade da minha reação química. Certo? E para fechar esse conteúdo, que é bastante tranquilo, regra de Van 't Hoff. A regra de Van 't Hoff conseguiu relacionar, em algumas reações químicas, não todas, obviamente, a quantidade de velocidade que aumenta em relação ao aumento da temperatura. A regra de Van 't Hoff, ela diz que o aumento de cada 10 graus Celsius numa reação química dobra a velocidade média de sua reação química. Tá bom? Seco assim, simples. Você aumenta 10 graus Celsius, você dobra a velocidade. Mais 10 graus Celsius, o dobro da velocidade. E assim por diante. É em PG praticamente, né? O primeiro dobra, em 20 graus Celsius multiplica por 4. Eu não sei se é PG, eu sou ruim de matemática. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a aula 16 da frente E e finalizar esse sabadão. Beijo, beijo, tchau, tchau.